o nome da terceira via mais bem colocado é Ciro Gomes. E Ciro Gomes falou com Leandro Rezende hoje. E Leandro Rezende aproveitou que falou com o Ciro e falou com o entorno do Ciro também. Leandro, o segundo voto do eleitor do Ciro é Lula, isso está dado. Mas Ciro está vendo que está respirando nas pesquisas. Ele tem tentado tratar Lula e Bolsonaro como equivalentes, o que está despertando críticas ferrenhas de uma parte da esquerda, inclusive dentro do PDT. Tem gente pregando que ele recalibre o tom das falas contra Luiz Inácio Lula da Silva. O que é que ele está disposto a fazer e o que é que os estrategistas do PDT querem que ele faça? Vamos lá, Dani. As pesquisas IPEC e Quest, elas mostraram boas notícias para o PDT. Ontem até, você estava trazendo uma apuração e uma fonte do PDT já havia me contactado para reforçar um dado que você também já tinha mencionado, do aumento da confiança e da certeza do voto no Ciro Gomes, apontado pelo IPEC, né? Um crescimento de 12 pontos percentuais que o IPEC identificou nas pessoas que dizem que estão com Ciro e não abrem. É um percentual ainda de 48%, muito diferente de Lula e Bolsonaro, mas isso deu um empurrão ali para a campanha. Sai a Quest hoje de manhã, vou falar com o PDT. O PDT também percebe a oscilação positiva do Ciro, comparando o começo do mês de agosto com hoje, o último dia do mês, o Ciro crescendo aí 3 pontos percentuais. Num cenário que o PDT já avaliava que o Ciro poderia, de fato, começar a crescer, a apresentar um crescimento depois de tanto tempo estagnado, com 5%, 6% das intenções de voto. O que a campanha do PDT espera do Ciro Gomes daqui para frente? Que ele continue numa mesma estratégia de tentar tirar votos de Lula e de Bolsonaro, mas que essa batida, né, nos dois, ela precisa ser equilibrada, mas precisa ser na bola. Ouvi de uma fonte do PDT hoje de que o Ciro não pode dar caneladas como a que deu no ex-presidente Lula, logo na segunda-feira, quando postou uma imagem, o Ciro postou uma imagem do Lula no debate da Bandeirantes, dizendo que o Lula não tem condições físicas e psicológicas de enfrentar a direita, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o Ciro se colocando como esta pessoa. Isso gerou um desgaste grande dentro da campanha do Ciro Gomes. Carlos Lupe entrou em campo, o Ciro retirou essa imagem das suas redes sociais, mas o estrago já estava feito. Por que esse equilíbrio ele precisa ser encontrado nos ataques a Lula e a Bolsonaro, não transformar o Lula, por exemplo, num alvo preferencial? Justamente por esse dado da Quest, de que o eleitor do Ciro tem uma predileção pelo Lula no eventual segundo turno. Vai ter ali dentro desse eleitor alguém que vai olhar a quantidade de ataques que o Ciro faz ao petista e vai dizer, olha, não dá para estar com esse cara se lá na frente eu quero estar com o ex-presidente Lula. Então, esse equilíbrio foi sugerido, está sendo discutido, foi discutido e apresentado ao Ciro para equilibrar os ataques a Lula e a Bolsonaro. É isso, os ataques eles precisam acontecer, mas eles precisam ser, se fosse um jogo de futebol, né? O carrinho pode até ser dado, mas tem que ser na bola, não pode pegar na canela do adversário quando esse adversário for o ex-presidente Lula. É a avaliação que eu consegui colher. Tanto que, né, Leandro, no debate da Band, o enfrentamento mais vocal que a gente teve foi entre Ciro e Lula. Ciro falando fora do microfone que o Lula não tinha ido para Paris em 2018 porque estava preso, e o Lula respondendo que foi preso exatamente para não disputar a eleição, né, que tinha sido uma armadilha jurídica para tirá-lo da corrida, que Lula liderava. Mesmo estando na cadeia, ele aparecia liderando as pesquisas até quando depois a Justiça Eleitoral proibiu a candidatura dele de uma vez, e aí vem um novo turno, né, com o Haddad e com o Bolsonaro já claramente à frente dos outros adversários. Mas, de todo modo, o Leandro, essa recalibragem do tamanho do ataque, né, do tamanho da bomba, do calibre da bomba, da bala que Ciro vai lançar na direção do PT e do ex-presidente Lula, ele passou a ser monitorado com lupa. A imprensa, inclusive, o jornalista Ricardo Noblar, por exemplo, ele chegou a registrar em tom de queixoso, né, uma fala do presidente do PDT, Carlos Lupe, no sentido de que esse tweet mencionado pelo Leandro agora há pouco, né, de que Lula estaria velho, era isso que o Ciro queria dizer, que o Lula estava velho para poder ser presidente
presidente ou candidato que o Ciro deixou menos de 1 hora no ar e foi apagado, que o presidente do PDT, Carlos Lupe, falou, não, querido, aí não, assim não dá, aí é feio, aí não rola, né? Então, esse pedido de recalibragem, ele está vindo publicamente agora. Com uma lembrança ainda do seguinte, o PDT já esteve nos governos do Lula. O Lupe já foi ministro em governos do PT. Importante apontamento. Então, por mais que você tenha uma candidatura, né, que se apresenta como oposição ao Lula, o passado ele não pode ser esquecido. E é muito... o Lupe, enfim, já nunca deixou isso claro, né? Mas ele já conversou com o Lula várias vezes, já tem uma relação com o ex-presidente. O Ciro não indo para o segundo turno, é o que tudo indica, o PDT vai sentar para conversar, evidentemente, com o ex-presidente Lula. Muito difícil de imaginar o PDT dando um apoio ao presidente Jair Bolsonaro, por mais que a Quest mostre ali que você tem 20% dos eleitores do Ciro dizendo que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. O PDT é um partido que naturalmente, se tudo correr dentro do que da história política recente, o PDT naturalmente vai estar com o ex-presidente Lula. Só para fechar com uma avaliação do próprio Ciro sobre a pesquisa, ele teve aqui no Rio de Janeiro hoje numa agenda com o Cabo Daciolo e com o Rodrigo Neves, que daqui a pouco vem aqui conversar com a gente no 360, falar de eleição no Rio de Janeiro, e ele fez uma avaliação de que pesquisa ela é um retrato do momento, né? Tudo aquilo que a gente sempre explica, a pesquisa ela pega um retrato do momento e aí ele faz esse apontamento. Existem eleitores que estão indecisos, Ciro quer buscar esses eleitores e quer buscar aqueles que votam no Lula para se livrar do Bolsonaro e aqueles que votam no Bolsonaro para se livrar do Lula. Isso é algo que a campanha tem repetido bastante, que há um voto triste em disputa. O voto triste que a campanha definiu, um integrante da campanha definiu para mim, é esse voto de alguém que vai para a urna no dia 2 de outubro para logo tirar Bolsonaro ou Lula da disputa, porque enxergam nos dois o único antagonista possível. O Ciro tenta encaixar um discurso para tentar convencer esse eleitor. O problema é que até aqui isso não deu muito resultado, né? Tem 30 dias o Ciro aí para tentar encaixar o tom e tentar esse eleitor menos triste, deixar ele mais feliz e se apresentar como essa alternativa.